Uningá, que o futuro é aqui. Boa noite a todos. Nós estamos de volta com o nosso maravilhoso congresso. Agora trocamos, pessoal. A bancada está diferente hoje. Então, estou aqui juntamente com a professora Dani e com os nossos convidados, que vocês também vão poder acompanhar durante o nosso debate, a nossa conversa de hoje. Lembrando que o link da chamada, tá, está indo pelo chat, então fiquem atentos aí. E a gente agradece esse retorno de estarem aqui conosco, né? Continuar aqui conosco. Bom, e para a gente iniciar, eu gostaria de chamar a professora Daniele, então, para se apresentar. Para quem não conhece a professora Daniele do nosso curso, ela agora, então, se apresenta. E lembrando que eu sou a professora Ana Amélia, tá? Talvez conhecido, né, de alguns já, mas vale lembrar aqui, né, para os novos alunos que a gente sempre tem, acompanhando, né, os nossos projetos, as nossas aulas. Eu sou a professora Ana Amélia e sejam bem-vindos a esse segundo momento agora do nosso congresso. Professora Dani, gostaria de agradecer a sua presença. Eu que agradeço, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Eu sou professora aqui da instituição, no presencial, mas eu fui aluna aqui também, né? Eu entrei na turma de Educação Física em 2007, né? Concluí em 2009 e hoje eu sou docente aqui da instituição em algumas disciplinas e também ministro aulas práticas com as turmas do EAD. Então, uma alegria estar aqui, um momento muito importante com os nossos alunos egressos também, que veio aqui contar sobre a sua experiência, né? Falar da sua atuação profissional. Então, que seja uma noite bem enriquecedora, assim, de conhecimento, né, professora Ana Amélia? Isso, e é maravilhoso a gente ter a presença realmente dos nossos egressos para ter essa integração, né? Então, eles sempre estão retornando à nossa casa e para compartilhar com vocês a experiência. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Um pouquinho de inovação, né? Um pouquinho de empreender na nossa área. Então, para a gente começar esse bate-papo com nossos egressos, Prof. Dani, eu vou chamar aqui o professor Abidiel, que é o nosso egresso. Abidiel, muito obrigada, professor Abidiel. Muito obrigada pela sua presença e eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, da sua formação, do professor, né, do profissional. É muito prazer estar aqui, boa noite a todos e muito bacana esse momento aqui de compartilhar a nossa experiência, né? Meu nome é Abidiel Martins, eu me formei aqui também na Educação Física, a licenciatura, fiz o bacharel também em outra instituição e fui pegando experiência, né, durante a minha formação. Eu me formei aqui em 2014, que eu terminei aqui a graduação, e já com o desejo de trabalhar na área. Desde a minha adolescência eu quis ser profissional da educação física. Só que sempre pratiquei esportes, né? Futebol, depois eu fui para a corrida quando eu tinha 17 anos. E eu pensei, vou trabalhar com isso. Desde o ensino médio já tinha essa paixão, essa vontade, né? Só que eu pensei, como que funcionaria isso? Né? Como que eu vou trabalhar com isso? Aí você vai para o mercado de trabalho e você encontra a realidade, né? Que não é tão fácil, porque a gente sonha, só que a prática muitas vezes é diferente. Verdade. Mesmo eu já sendo conhecido na corrida, não foi fácil, né? Como eu me formei em licenciatura e fui bolsista, eu aproveitei essa oportunidade. Bacana. Então, daí eu comecei a trabalhar em colégio, né? Me formei, já fui trabalhar em colégio. Também fui instrutor de musculação. E também já montando meu grupo de corrida, que começou ali com 4 pessoas, 5 pessoas, né? Só que daí era 3 trabalhos. Na escola, na academia e na parte da corrida, que daí era meu negócio próprio. Então eu era empregado em 2 lugares e também era meu próprio negócio, né? Só que daí eu sempre com esse objetivo de crescer no meu pessoal, crescer e trabalhar assim, como se dizem, né? Por conta. Então a minha trajetória de início foi dessa forma, assim, né? É bacana, né, a gente ter esse olhar, né? Nós participamos da formação de vocês, né? E por incrível que pareça, durante a formação, a gente já vê alguns indícios, né? O Abidiel sempre foi uma referência para a gente nas aulas ali de atletismo, né? De organizar eventos. Então, essa questão, né, de aprimorar no campo, né, de atuação no mercado de trabalho, né, leva um pouquinho também dessa experiência acadêmica, né, Abid? Uhum. Muito bacana. E aí o nosso segundo convidado é o professor Matheus Pompeu.
né? O Matheus Pompeu também tem uma experiência, né? Uma vivência prática aí na nossa área e ele está aqui hoje para compartilhar com a gente também. Obrigada, prof, pela sua presença hoje. Boa noite, professoras. Boa noite, Abidiel. Assim, primeiramente, agradeço pelo convite de estar aqui hoje passando um pouco desse conhecimento, né, dessa vivência para todos que estão assistindo. E eu sou formado em Educação Física já há 5 anos, formei em 2020. Sou pós-graduado em Biomecânica e também em Tratamento de Lesão. Meu público hoje é voltado ao fitness com o intuito de trazer também funcionalidade. Então, assim, eu não penso somente em um corpo estético, magro, ou definido com grande volume de massa muscular. Isso é importante, mas tem que ter funcionalidade. Uma boa postura, zero dores. E isso é o que hoje eu levo e consegui alinhar todos os alunos que eu tenho hoje na minha cartela de clientes, sendo online e também presencial. Então eu comecei aqui na Educação Física com o intuito, primeiramente, em ajudar pessoas. Com o intuito de ser representativo e ter um peso na vida das pessoas. Porque assim, eu sempre fui acima do peso. Então, isso esteticamente me atrapalhava muito. E um amigo meu um dia me levou para treinar na academia. Eu gostei e eu falei que aquilo iria me mudar. E realmente me mudou. Eu tive uma melhora psicologicamente muito boa, muito grande. Eu emagreci, eu pesava com 16 anos, eu estava em torno de uns 110 quilos. E em um ano eu consegui abaixar para 79. Então, assim, e isso tudo num período que ainda a educação física, ela estava num processo ainda, vamos dizer, uma fase adolescente dela. Estava crescendo ainda. A gente está com um boom muito grande hoje, tanto de profissionais quanto também de estudos, pesquisas. A gente tem hoje a internet ao nosso favor que possibilita. E naquela época ainda não tinha tudo. Tinha muito mais, acredito que na época do Abidiel, mas ainda assim era muito cru. O nosso conhecimento na época era muito no achismo. Então o que acontece? Eu consegui, em meio a tudo isso, gerar esse resultado para mim, com acompanhamento, né, de profissionais da época. E isso me motivou, porque eu vi outras pessoas que também tinham essa dificuldade e não tinham os mesmos resultados. E como isso impactava, porque eu senti que o psicológico, tudo isso impactava muito. Então eu falei, eu vou entrar na educação física e eu vou mudar vidas, assim como a minha vida também foi mudada. E eu passei pelo período ali, digamos assim, que foi um corte para quem está em período de formação. Porque quando você está, igual o Abidiel falou, ele passou por muitas coisas em questão de relação de estudos e trabalho. Uhum. A gente passou pela época da pandemia. Você foi minha professora. A gente passou pelo período da pandemia e ali teve que fazer tudo para um online, transferir tudo para um online. Muita gente desistiu, muita gente reprovou, depois acabou largando. Só que nós continuamos firmes, né? Hoje, quem é formado daquela época continuou firme. Se está na área, assim, eu acredito que não são muitos, mas a gente foi resiliente, passou por muitas dificuldades, eram difíceis. Os estudos ali, a forma das professoras passarem o conhecimento para a gente era mais difícil para elas, porque era algo muito novo. Era tudo assim no bate-pronto que precisou acontecer. Então foi um período que deu vontade realmente de desistir, porém a minha vontade de crescer dentro da área, de ser um profissional que ajuda pessoas, foi muito grande. E eu continuei sendo resiliente e me mantive ali. E lógico, foi num período também que eu pensei em desistir mais também pelo financeiro. Eu não sou bolsista, não fui bolsista, eu entrei pagando, porque eu tentava, meu pai não tinha dinheiro, minha mãe era do lar, e eu não tinha condições financeiras. Eu tentei tentei várias formas para conseguir e não consegui. Aí eu falei, eu vou arrumar um trabalho e eu vou entrar, eu vou estudar. E foi trabalhando, eu trabalhava das 7 às 18 e vinha diretamente para a faculdade. Então eu chegava em casa, e depois da faculdade eu ainda ia para academia. Eu tinha uma academia em Maringá que ela ficava aberta até 1h da manhã, uma das mais antigas, né?
E ela ficava aberta até 1h da manhã. Então eu saía daqui, eu ia quase até próximo do centro, né? Eu saía da Uningá, ia até o centro de Maringá para poder treinar. Eu falei, eu vou continuar, vou me manter resiliente. Então, assim, eu acredito que isso ajudou a moldar tanto o processo dele, do Abdiel, quanto também o meu, e assim também como os dos professores, que passou por um período de ensinamento, né, difícil nessa parte da pandemia. Que interessante, né, professora Ana Amélia, porque em ambas as falas eles trazem como eles viam a educação física antes de entrar no curso de educação física, né, e isso eu quero fazer algo como alguém me ajudou naquele momento da minha vida. Eu também ali, né, por meio do esporte, tudo. E eu posso fazer uma pergunta já? Posso. Se foi mediante essas vivências de infância, adolescência, que realmente vocês escolheram o curso de educação física, né? E se queria uma outra área e, de repente, durante o percurso aí resolveu mudar a área de atuação ou se permaneceu naquilo que queria desde o momento? Eu, desde da minha adolescência, eu já queria. Né? Desde da época do ensino médio, eu queria trabalhar com isso. Na época do esporte mesmo ali, que eu praticava, ou era futebol, qualquer esporte, eu já gostava de ensinar. Né? Então, de alguma forma, já estava me puxando para esse lado. E eu falei assim, se eu não conseguir ser profissional... Na época, todo menino quer ser jogador de futebol. Se eu não conseguir ser, eu vou trabalhar com o esporte, né? E aí eu encontrei a corrida. E com a corrida eu encontrei o futuro, né? A profissão. Que legal, né? É bonito, né? Uma fala bonita. E isso que a prof. Dani falou, a gente identifica em cada turma, né, prof? Exatamente. Por quê? O Abid vem de uma turma da licenciatura, né, Abid? Começou com a licenciatura. O Pompeu já vem uma turma do bacharelado. É uma turma que foca na musculação, no personal. Só que eles entram, né, prof. Dani, com essa visão. Sim, todos. Né? Bom, se eu for ser um profissional, eu vou ser um profissional dessa área. Né? Mas no curso, durante o curso, né, isso vai o quê? Se aperfeiçoando, se moldando, né? Ou muda. Sim, exatamente. Né? A gente vê isso. Muitos entram, né, pensando em abrir o seu próprio negócio em relação, né, a uma específica área, mas, né, depois de formado, depois do último ano ali, o pensamento já é outro, né? Não vou abrir meu próprio negócio, vou trabalhar para, né, ou vou me juntar com, né, em sociedade, né? E o empreendedorismo é isso, né? A gente sempre pensa, seja no coletivo ou no individual, para inovar, né? E aí a gente vê cada trajetória, né, sendo diferente, mas sempre com o mesmo foco, né? Em busca do sucesso, né? Do bem-estar profissional, né? E aí, pegando esse gancho, né, que a prof. Dani colocou, vocês acabaram de mencionar, eu queria saber se da formação ali, né, até agora, quais foram os maiores desafios para vocês? Para, né, realmente estabilizar ali no mercado de trabalho, ter seu espaço. Porque a gente sabe, né, são muitos formandos, muitos profissionais ao mesmo tempo aí, né, no campo de atuação. E aí é aquela questão, né? A gente consegue aluno, mas e para manter também, né? Então, a gente queria ouvir um pouquinho de vocês, né? A gente pode começar aqui pelo Pompeu. Eu acredito assim, que o ambiente molda o que você se torna, igual você falou. Todos tiveram, ou quem teve algum reflexo antes, uma representatividade antes, na infância, na adolescência, que levou a isso. Como nós estávamos conversando um pouco antes de entrarmos ao vivo aqui, a gente conversou, né, professor? Eu falei do meu irmão, que ele era muito mais velho, então não tive uma representatividade dele, mas ele praticava muito esporte. E eu, por ser acima do peso, eu me olhava e queria ser igual a ele. Mas o peso me dificultava. Na educação física, eu buscava sempre participar, eu ficava sempre ali. Então, mas o ambiente dentro de casa nos leva a querer ser algo. E assim também é quando nós buscamos sair da formação e vamos para a área de trabalho.
De começo, eu falei, eu vou estagiar no período ali, sala de musculação, mas o meu foco é personal. Então, eu busquei um estágio dentro do que eu queria no nicho específico, que era musculação. Então, eu fui de bate-pronto, de cara mesmo, fui lá e pedi para vários personagens que já formados, se eles dariam oportunidade. Eu consegui com um profissional numa clínica de personal trainer em Maringá, essa oportunidade. E lá o ambiente me moldou. Ali eu vi todo tipo de profissional autônomo possível. Uhum. E a partir daquilo eu comecei a interpretar modelos, né? Quem gerenciava uma equipe, quem era mais individual, quem atendia no local fixo, quem era mais rotativo, ia para um lugar, ia para o outro. Então, ali eu fui criando o meu próprio aspecto, né? Eu fui criando a minha própria personalidade, falando, eu não quero assim, eu quero desse jeito, eu não quero desse jeito. Então, ali vai se moldando. Então, quando eu me formei, quando eu concluí, eu precisei romper o contrato. Porém, eu estava casado, e eu precisava de dinheiro. Então, eu comecei com 2 alunos de bate-pronto, já assim, na academia. 2 alunos inicialmente, eu falei, e assim vai, e com o tempo vai começar a aparecer mais gente. E foi assim que eu comecei com 2 alunos, e em 2 meses eu tinha 4, em 6 meses eu tinha 8, e em 1 ano eu estava com 20 alunos. No primeiro ano de formação. Mas porque eu coloquei em prática tudo aquilo que eu aprendi. Eu coloquei tudo em prática aquilo que eu vivenciei dentro do meu estágio, dentro do período de formação, né? Mas principalmente eu busquei evoluir como um negócio e não somente como, digamos assim, não somente com alguém que só vai lá para dar aula. Entendeu? Eu me posicionei como um negócio. Então, a partir do momento que eu me posicionei, as pessoas elas começam a te enxergar melhor. E o público que você quer que te enxergue, né? Então, isso foi muito importante. Mas o ambiente me moldou muito ao ser o que eu fui profissionalmente depois. O ambiente é a necessidade, né? Quando ele fala assim, ó, eu tenho que sustentar a minha família, né? Estou casado, vou começar com 2. Vou lá firme, né, no foco daquilo que você quer, não perder o foco, porque é o que acontece, né, prof? Às vezes o aluno sai, ele quer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou pegar o bico dali, não. E não foca numa determinada área e não procura se atualizar nas novas tecnologias, inovações que vão surgindo para trabalhar com aquilo, né? Se a gente entra numa sala de musculação hoje, os equipamentos que tem, você entrando poucos anos atrás, você fala, nossa, eu mesmo brinco, nossa, eu não sei mexer nesse aparelho, como que faz, né? Porque são inovações que vão surgindo. E se o profissional, ele foca, ele vai nessa necessidade, nesse propósito, acontece o que aconteceu com o professor, que é um sucesso, né? Sim, e seguir em frente. Muitos hoje, as pessoas, elas querem, assim, o imediatismo. A gente está num período de tudo tem que ser imediato, tudo tem que ser rápido, tem que ser o agora. Mas a gente tem que entender que quando a gente sai do anonimato, que quando a gente está na faculdade, a gente está no anonimato. A gente não tem como... Você consegue construir um pouco de referência, de autoridade, mas não é aquela autoridade muito grande porque você não é formado. Entende? Você não é formado. Então, assim, para você construir uma autoridade, demora um tempo. E as pessoas, elas não entendem que tem que criar uma autoridade primeiro para depois começar a vender. Entendeu? Para depois você começar a representar o seu trabalho. Então, eu criei uma autoridade a partir dos primeiros alunos que eu tive, e essa autoridade foi sendo reflexo para outros alunos. Entendeu? Para de dedicação, pessoas vendo dentro da academia. Então, isso tornou um reflexo muito grande para que a pessoa já chegasse para mim e não questionasse valor, não questionasse então, conhecimento. Você aposta no seu diferencial. Isso, exatamente. Busco hoje levar para a pessoa não ser mais não ser somente o que vai lá e cumpre 1 hora a aula. Eu enxergo metas, eu enxergo objetivos do aluno, eu busco entender a pessoa, eu busco entender o cenário que essa pessoa vive.
e como eu posso usufruir disso para melhorar e aprimorar o treinamento dela, entendeu? A rotina da pessoa, você tem a visão de ter metas e crescimentos. E isso faz a pessoa se distinguir de somente mais um, que vai lá só para atender, né, do que alguém que vê como um negócio. Então, eu era pontual, eu sempre chegava antes do aluno, né? Eu tinha metas de presença do aluno, então, assim, você tem até um limite. Se chegar, eu cheguei a mandar aluno embora. Aluno faltava mais do que eu mandava embora. Eu falava, olha, não dá, eu não tô conseguindo trabalhar. E eu não quero ficar aqui sentado, preciso trabalhar. Ah, mas você vai me deixar? Vou, pode ir, tchau. Obrigado. Se um dia você quiser folgar novamente, você pode voltar a me procurar. Mas já mandei aluno embora, né, sem pensar duas vezes. Limitava o horário, falei, 15 minutos de atraso, tem aula. Não tem, deu a aula feita. E realmente, o aluno chegava e eu não estava mais lá. Passou do horário, meia hora. Não tem. A gente acaba disciplinando, né? Exatamente. O próprio aluno. Disciplina. Né? Disciplina. E aí isso vai construindo, eles vão entendendo o que você é. Você não é só simplesmente algum aplicador de treino. Exato. Né? Você tem o porquê, você tem uma empresa, você tem algo que presta um serviço e aquilo é essencial. Então eu busquei me tornar essencial para a vida da pessoa. E não simplesmente só mais um ali para ela, que ela pode cortar a qualquer momento. Claro que financeiro, cada um tem o seu controle, mas eu busquei representar para a vida dela algo que eu fosse essencial. Sem mim, ela teria um vácuo que qualquer outro não preencheria. Entende? Então, isso me ajudou muito. E isso faz, até hoje, ser um diferencial. Lógico que hoje eu não preciso me esforçar tanto nesse ponto, né? Como antes. Né? Até porque a sequência, os alunos em si já tem essa... como se fosse um imã. Você consegue daí captar, depois de um tempo você começa daí chamar pessoas desse tipo, né? Pessoas que buscam você para um objetivo maior para elas, e elas entendem que você tem um código de conduta. Tem um código de conduta. Exatamente. Né? E na corrida, professora Abidiel? Então, na corrida, eu preciso, assim, as pessoas precisam me conhecer, né? Eu preciso ser... Quem sou eu? Quem que é o Abidiel, né? Como eu vou começar a correr? Porque a competitividade foi aumentando, os grupos estão aumentando. Muito. Só que eu cheguei num tempo que não tinha tanto assim. Mesmo assim, quem que é Abidiel, né? Eu precisava de me aparecer. E daí o desafio, assim como foi feita a pergunta, era esse: eu preciso me aparecer. Só que naquilo eu estava naquela, escola, academia e o grupo de corrida. Que justamente semelhante ao dele, eu ia casar. Eu me formei aqui, ia me casar, né, e aquela loucura. Não, o meu foco tá lá na corrida, mas antes... Não, a gente tá rindo aqui, mas tem muita gente em casa aí, né, pensando, nossa, é a minha história também. Sim. Não é? Não, porque atrás lá tá o marido falando, vai demorar muito aí. Exato. A esposa vai agora, a janta tá pronta aqui já. Você não vai... mas tá interessante. Mas não é pra ninguém correr do casamento, né? Não. Porque a gente sabe, né, que ainda nesse mundo a gente conta com os maridos aí, né, os futuros, né? Mas é um assunto para um próximo curso. Não perca. Então, não como desculpa, mas a gente começa a enxergar a necessidade, como vocês falaram, né? Foi uma hora eu vou... tá só com o grupo de corrida. E aí eu fui aos poucos, conforme eu aumento no grupo de corrida, eu me planejando para sair do outro emprego, para conseguir viver do grupo de corrida. E nesse meio tempo eu também encontrei um outro nicho, que é trabalhar como personal na academia, só que para corredores. Então tem esses dois trabalhos, personal e o grupo de corrida. São três turmas do grupo, e os outros horários do dia eu atendo personal na academia. Então cria mesmo um relacionamento com o aluno. Ele me vê na academia e me vê no grupo. Né, a maioria dos meus alunos. Então, assim, isso eu fui crescendo dessa forma. Só que um dos maiores desafios foi realmente ser conhecido, né? E além da pessoa saber quem eu sou, ela precisa de me conhecer e ir até o meu grupo, ver como que é meu trabalho, porque as pessoas assim, ele é bom, ele corre, ele compete. Mas será que ele vai saber me treinar que eu não sei correr ainda? Será que ele vai pensar que eu vou competir? Aí você começa a dar confiança para as pessoas. E eu começo a fazer um trabalho assim, vem conhecer, só na prática você entender. O meu grupo não é só competição, né? 80% dele visa saúde, né? Poucos que são performance, entendeu? Eu vou conseguir trabalhar com você um passo a passo. Então aí eu fui para a internet, para o Instagram, né? Redes sociais, a indicação. O maior de todos é a indicação. Fez o bom trabalho, um vai falar para o outro, e o outro vai falar para o outro.
E a maior parte do meu grupo é mulheres. Vamos colocar aí 70%, né? E as mulheres, elas estão dominando. Então, se vai uma, vem mais 3. Entendeu? Chama as amigas. Chama as amigas. Com certeza. Então, vai criando um vínculo, um crescimento. Então, são 3 turmas e as 3 turmas têm característica diferente. Então, o desafio de trabalhar em grupo é você saber lidar com vários tipos de pessoas. Ou vários perfis de grupo. Ai, Abide, eu falo Mas que... isso é no fitness também. Mas eu falo que é na docência também. Claro. Mas No casamento também. Claro. O homem, ele tem um paradigma muito grande. Lá com vem. ele mesmo. Presta. A defesa, A gente. dica, Anota aí. Ele tem um paradigma muito grande, mas não é defendendo. É errado. É errado. Porque isso bloqueia ele de querer se cuidar. Entendeu? Quando eu queria, realmente, eu via que o meu corpo me incomodava na época, eu não... Quando eu expressava que eu queria ter essa mudança, o pessoal falava, nossa, tá bem, você tá bonita assim, a roupa tá servindo, tô lá parecendo um boneco da Michelin. Lá, a camisa tá branca, com os pneuzinhos, entendeu? E aí o pessoal fala, não, tá bem. Mas quem? Os homens. Entendeu? Mas o ambiente, muita gente no mesmo estilo, os homens não buscavam se cuidar, os homens têm esse bloqueio de querer buscar ajuda. Ele acha que ele pode fazer sozinho, eu vou chegar na academia, eu faço sozinho. Eu sei esse aparelho, eu sei o que eu posso fazer, eu fico 1 ano parado, sem treinar. Do nada o cara volta, eu vou meter 50 quilos cada lado no supino, fazer 10 séries, vai recorrer atrás. Não é assim, entendeu? Agora a mulher não. A mulher, ela se espelha em outra mulher. Igual a gente pode pegar pessoal representativo da mídia, né? A gente pega esses exemplos da mídia, ela olha, ela quer ser igual, né? Claro, eu não concordo isso de você querer ser igual a uma pessoa que é milionária, entendeu? Você não tem o mesmo acompanhamento ou tudo aquilo que a pessoa tem, mas você querer usar ela como gatilho para melhorar a sua vida, isso é bacana, isso é legal. Mas a mulher é isso que o Abdiel falou. Uma, aí indica pra outra, porque elas vão se espelhando, falou, ela mudou, tá legal, olha que coisa, mas quem te ajudou? O meu personal, o meu treinador. Além dele só aplicar um treinamento, ele tem todo esse abraço, esse abraço de rotina, de buscar me levar tirar de um patamar e colocar num outro, entendeu? Igual o Abdiel falou, não é de alta performance o grupo dele. A minha turma também, os meus alunos, a maioria, não treina atletas. Eu treino público comum. Mas todos eles querem treinar, ter um treino de um atleta. Eles querem ter como um atleta treina. Eles veem uma pessoa que tem um nível muito mais experiente, eu quero fazer igual. Mesma coisa das meninas do Abdiel. As mulheres que ele treina. Com certeza, quando elas veem uma outra correndo, se destacando mais, elas com certeza querem se inspirar para correr igual. Entendeu? E assim uma vai motivando a outra, né? Sim, eu quando eu estudava, né? Estudava, não, ainda estudo, né? Mas na época de acadêmica, eu nunca imaginei que eu ia atuar com o que eu atuo hoje. Isso é fato. Eu entrei achando que eu ia fazer uma coisa totalmente diferente. Vou ser professor de natação, nadava a vida inteira, né? Só a parte da dança, que daí continuei seguindo a disciplina, porque dançava. E quando eu era acadêmica, eu fazia muitos cursos, mini cursos, tudo que aparecia. E eu olhava aqueles professores, eu falava assim para alguns, eu quero ser igual aquele professor. Eu me inspirava em alguns professores, alguns profissionais que eu ia lá, porque na minha época não tinham cursos online, né? Então, era tudo presencial, ou tinha que ir para outra cidade, ou aqui mesmo, a própria instituição fazia, né, os eventos, ia acontecer, congressos, enfim. E eu olhava e falava assim, nossa, eu quero um dia ser igual a esse profissional, né? Porque quando eu fazia um curso de ritmos, eu via aquela pessoa, quem pensava em ritmos pensava naquela pessoa. Então eu falava, quem pensar em recreação, em dança, quero que pense no meu nome, né? Eu pensava assim. E eu queria fazer uma pergunta, se vocês tiveram isso, de ter um profissional que vocês, hoje, na época de graduação, ou até agora, que você olha e fala, nossa, eu me espelho positivamente nessa pessoa, né? O porquê, se é o posicionamento, se é a postura, o conhecimento. Porque nessa onda de redes sociais, né? Da influência social,
Igual você olha lá e quer ver a pessoa que está ali, se espelha. Mas às vezes a pessoa atrás da tela é uma coisa, né, professora Amélia? Né? E não transmite o que o povo quer ver. Mas será que tem um conhecimento realmente para aquilo ou tem uma galera por trás que prepara tudo, né? Então a gente também tem isso, às vezes essa geração está se espelhando em pessoas que vê aqui pela tela, mas será que é tudo isso mesmo, né? Então... eu tive oportunidade de me espelhar em alguém, que era o meu técnico na época que eu comecei a correr e depois também na fase de graduação. Inclusive ele também me deu aula, então eu me inspirava muito nele. O trabalho que eu faço é muito diferente do dele, porque ele era totalmente atleta profissional. Ele não faria o que eu faço, acredito. Ele é só com atleta profissional. Só que eu me espelhava nele. Era uma figura masculina para mim, né? Eu sempre fui muito incentivado pela minha família. Mas quando foi na parte profissional, eu consegui me espelhar nele, né? Eu me tornei uma pessoa bem diferente dele. Só que teve aquela inspiração, né? Eu acho mais uma inspiração. Não quero ter esse nome. Falar em corrida, esse é o cara. Tipo assim, destacar o nome, né? Então, mais é ou uma menos referência, assim. né? As pessoas lembrarem de você ou alguém perguntar assim, conhece alguém? Hoje mesmo aconteceu. Plena sexta-feira, mãe desesperada, aniversário. Dani, você tem alguém para indicar para recreação? E eu pensando, quem que eu indico? E as pessoas não podem ter essa dúvida, né? Eu assim, não, fulano, pode ir. Tem alguém para corrida? Lá, o professor. Tem alguém para treino? O professor. Né? Uma docente, a professora. E é um né? conjunto hoje, né? A gente vê que, além do trabalho, mas também tem o acolhimento, né? Tem a pessoa ali, né, enquanto profissional. Né? Então, a gente também, né, tem que contar com essas questões hoje em dia. E aí, o que eu venho perguntar aqui para vocês agora, né? Sobre a tecnologia. Não é? A gente fala que para se manter hoje no mercado de trabalho aí, a gente é influenciado pela tecnologia. Vocês fazem uso, meninos, da tecnologia, de algum aplicativo de treino, né? Algo que vocês falam, não, isso aqui para mim é fundamental, o meu trabalho tá aqui, né? Redes sociais, né? Que hoje a gente vê que... Porque no mundo de hoje, né? O pessoal Instagram treina, virou site. Exato. As pessoas Virou entram na rede social. Catálogo de vendas. Quem que não entra hoje numa aba de Reels e a cada 2 que você passa é um Reels desconhecido ou alguém vendendo algum curso ou vendendo alguma coisa que você já clicou. Hoje virou Ou que fala, catálogo. né? Escuta ali. Que fala, né? Exatamente. Então, posso... Pode. Então, assim, eu utilizei, por de um certo período, eu comecei a pensar como que eu poderia ampliar ainda mais. Eu já não tinha horários de personal mais, né? Até porque eu gerenciei ali um período do dia para tirar para mim, né? Então eu não ia colocar aluno nesse horário. E eu fui pragmático enquanto a isso. Certo. Vindo daquela vivência que eu via. Que eu via muitos profissionais que era direto. Era 6 da manhã, 10 da noite. Mal, comia às vezes sentado na esteira. Eu falei, não, tá errado isso. Não pode. Eu falei, não, eu não quero ser assim, não. Eu falei assim, porém tinha outro profissional que ele era das 6 ao meio-dia, das 4 às 8. Era regrado, era direto assim, era desse jeito. Então eu falei, não, mas aí agora eu não tenho mais horários disponíveis para personal. Como que eu posso ampliar isso? Aí pesquisando, né, a gente, na época ainda não era aquele alvoroço tão grande da consultoria online, o trabalho online. Mas eu comecei do jeito mais simplório possível e errado, né? Que era mandar o treino via WhatsApp, colocar num bloco de notas e mandava. Só que eu falei, não, isso aqui é horrível. Isso aqui não caracteriza uma empresa. Quem que manda isso aqui pra pessoa? Não manda. Melhor mandar num papel, então. Muito mais fácil. Aí eu comecei a pesquisar, a entrar em alguns grupos de vendas, e o pessoal sempre relatava a utilização de aplicativos de treino. Naquela época ainda eram muito escassos os aplicativos de treinamento. E eu comecei a utilizar os aplicativos, tinha os vídeos próprios do aplicativo. Então aquilo ali foi um salto muito grande. Aí os feedbacks dos alunos foram assim, sensacionais. Eu falei, nossa, isso foi muito bom. E aí eu comecei a aprimorar esse aplicativo, deixando ele cada vez mais com a minha cara.
Então eu fui utilizando o quê? O que eu fui utilizando? Eu comecei a trocar os vídeos genéricos que tinham lá por vídeos de minha própria autoria. Porque tinha vídeos lá que eu falei, não, eu não concordo com essa execução. Esse aqui não é o que eu quero que o meu aluno faça. Ele vai seguir aquilo. E eu falei, não, eu vou gravar algo comigo. Então eu utilizei aquilo. Aí veio a... Aí eu comecei a me especializar um pouco mais. Fiz um cursozinho básico de edição para deixar bem editável. Então eu coloquei essas edições, deixei bem redondinho, para que o aluno ele tivesse a orientação adequada dentro do aplicativo. Depois de um tempo eu mudei de aplicativo, porque daí foi surgindo muito mais. Aí virou assim um leque gigantesco. Hoje tem aplicativos assim diversos para estar assim, utilizando. Mas nem todos são de qualidade. Mas claro, você tem que criar a sua própria identidade. E eu troquei por um melhor, que ele tinha muito mais detalhamento, ele tinha como distribuir as séries de treino, ele tinha como colocar observações mais longas, ele tinha como colocar link do YouTube, que era muito melhor que o outro, que não tinha como colocar. O outro não dava para colocar o link do YouTube. Qual que é a diferença? A qualidade da imagem. Era carregado, ficava meio chuviscada, não tinha uma qualidade muito boa. Então isso também dificultava, o ambiente não tinha muito iluminação, a iluminação era ok, mas a hora que você jogava dentro do aplicativo ficava ruim. Então esse veio muito mais melhorado. Então eu consegui daí gravar o vídeo, editava, melhorava alguns pontos ali da imagem e subia pro YouTube. YouTube você carrega em HD. E aí eu copiava o link e colocava nesse aplicativo que tinha a opção de subir o vídeo do YouTube com o link. Melhorou muito mais. Além de tudo isso que eu falei. Eu conseguia ver se o aluno ia treinar ou não. Eu conseguia alterar o peso que ele colocava. Então, por exemplo, se eu precisava... Eu já sabia como o aluno fazia aquela carga X. Eu conseguia... Eu vou adicionar uma técnica específica para ele, que precisa reduzir ou aumentar a carga. Eu mesmo já colocaria para ele. Entendeu? Porque eu já sei que aquela é a máxima, então eu posso manipular. Então eu já adiantava isso para ele. Alguns maquinários começaram a vir, que a tecnologia das máquinas foram melhorando também. Foram vindo máquinas importadas, que é em Libra. Então muitas vezes o aluno ia olhar lá o peso, calcular em Libra. Até ele calcular a Libra para quilo, o quilo para Libra, demorava um tempo. Eu falei, vou otimizar isso para o meu aluno. Quando ele colocava lá no aplicativo, que era Libra, eu já calculava para ele. Então você vai fazer uma técnica que vai reduzir o peso ou aumentar. Eu já ia lá e colocava que você vai desse peso para esse peso em Libra. Então eu calculava já para ele. Entendeu? Para otimizar. Mas isso foi porque os aplicativos foram melhorando e dando essas opções de você acrescentar mais feedbacks internos dos alunos. Hoje eu tenho um aplicativo que eu utilizo que eu consigo fazer... Eu me atende assim muito bem. Ele tem tudo isso que eu falei e ele veio com um adicional da atualização de avaliação postural. Então eu faço uma avaliação postural bem completa nos alunos de consultoria online e nos presenciais também. Mas o online é o principal ali para ter esse acompanhamento. Porque ele tá longe, né? Então você tem que ter um cuidado ali um pouco mais acima, porque a pessoa lá dá uma desprendida. Então aí ele vem com o simetrógrafo para você fazer avaliação, colocar várias fotos de avaliação, que você não sai do aplicativo, você não sai daquela página. E você abre uma foto, abre outra planilha e vem. Então eu otimizei, além de ele tem central de pagamentos. Então eu controlo até os pagamentos dos alunos lá dentro. Então eu mando o link lá, tem a página de venda lá. Então tudo tem numa plataforma só. Então a tecnologia assim, ela ajudou muito, mas um leque, né? Se você acompanhá-la, se você não acompanhar ela, você vai ficando para trás realmente. Até nesses aprimoramentos. Aí você vai ficando ali para trás. Porque o aluno hoje ele quer praticidade, não é isso, Abidiel? Ele quer, não é? quer praticidade. Aí ele resultado. Já quer resultado. Até mesmo um relógio Garmin, né? Tem aplicativo que você monta e a pessoa passa direto pro relógio, o treino já vem direto pro relógio. Ele já sabe o treino que ele vai fazer. Então ele só dá play e começa o treino. Né? Então estão investindo muito nisso. E eles dão muita credibilidade. Igual o Matheus falou. A forma de trabalhar com a tecnologia está ajudando muito. Como aumentar os alunos? Pô, né, não tem mais horário, o que eu faço? A tecnologia veio para ajudar muito a crescer, né? E assim, pra gente finalizar então esse... Não, de novo. Então, pra gente finalizar... Que triste! Não, mas depois a gente vai pedir pros profs deixarem
o arroba aí pro pessoal seguir, quem tiver dúvida, né? Sei que deve estar aí cheio de dúvidas, mas... É que tinha que ter, assim, os dias, às vezes, pra, né, falar muito de assunto tudo. mesmo, verdade. E a gente fica aqui um tempão. Eu queria que vocês colocassem aqui quais são as tendências, vamos dizer assim, que vocês enxergam aí pro futuro na nossa área, seja no mundo fit, no mundo esportivo. Quais são essas tendências, né? O pessoal que está se formando, busca empreender, abrir seu próprio estúdio, né? O seu próprio grupo de corrida. Dar uma dica de como começar, Isso. de como não desistir. Isso, né? exato. Porque o começo é árduo, né? Isso em todas as áreas, né? Ficar ali, se estabelecer, né? Ter o seu próprio espaço é mais difícil ainda. A gente vê tantas coisas que se fecham. Ainda mais né? que hoje tem muita academia abrindo. Muita academia de rede. Concorrência, né? Muita academia de rede. Igual academia de bairro tá se perdendo. Porque é muita franquia que tá abrindo. Bem forte. Pra você conseguir hoje ter seu espaço, abrir o seu espaço individual, você tem que se posicionar muito. Mas se posicionar leva tempo. Você não ganha. Vamos falar, hoje, Tempo e dinheiro, hoje para a pessoa se posicionar, ela tem que ter no mínimo uma grande quantidade de seguidores. E o posicionamento também traz a questão das afinidades com as pessoas. Uns vão gostar, outros não. Aí portas abrem, mas também podem se fechar pelo posicionamento. Tem gente que gosta do igual eu transicionei de academia depois de um tempo, né? Eu transicionei de uma academia para outra. Eu comecei a atender em uma academia na VS Gold, depois eu fui para Ironberg. Eu mesclei só nessas duas. E aí o que acontece? Nesse período, muitos não queriam mudar. Não, eu não vou sair daqui. Infelizmente acabei perdendo. Mas por quê? Abriu horário, lógico. Mas pelo ambiente. Um gostava do ambiente aqui, o outro gosta do ambiente lá. Isso também tem esse impacto. Muitas vezes a pessoa... Ela entende que você é importante, mas ela quer... E hoje o Maringá também tá virando um regionalizado. Hoje tá perto, então assim, muitas vezes a pessoa não vai pra longe. Então tem esses pontos também que acaba pesando na hora da pessoa decidir se vai mudar pra um lugar ou outro. Mas esse ponto que a professora falou, a dificuldade hoje de um estúdio é muito grande comparado às academias que estão abrindo. Então muitas academias, preços baratos, né? Preços mais acessíveis, tem os aplicativos né? Gympass, Well Hub, Total Pass, esses aplicativos que são para empresas que faz a pessoa pagar mais barato, pode treinar em qualquer academia, então ela treina em qualquer academia diferente. Então isso aí vai acabar dominando, né? E vai crescendo muito mais. Mas você perguntou das tendências, acho que o personal está muito em alta. Muita gente está procurando. Você pode falar muito bem também, né? O personal está sendo uma figura principal. Antigamente você não via tanto personal na academia. Nossa, para quem pode. Hoje não, as pessoas estão investindo mesmo. Não só por tanto ter resultado, tanto por ter constância. Porque sozinha a pessoa vê que ela não consegue. Na corrida também. Eu corro, mas eu desanimo. Ela quer um pessoal, um relacionamento social. Quer também. Né? Ela quer. Ela quer estar busca, ali, trocar ideias, informações. E deu certo ali, naquele grupo, a pessoa vai ficar. Só que o profissional é o facilitador para que aconteça. Exato. Você apresenta a pessoa, ó, né, você quer fulano, treino com a gente, tá? Você coloca uma brincadeira ou não, depende da pessoa, você já dá uma analisada no perfil também, né? Então a corrida está muito em tendência, porque tá todo mundo querendo fazer maratona, ir para fora do país. Aí entra também as empresas de viagem, de turismo, né? Inclusive lá no meu grupo tem também. Então ele faz esse trabalho ali. Porque as pessoas, além de correr, elas querem ter um grupo e quer viajar. Daí vira uma meta. Então, aí vira uma meta do ano. Eu corro no Parque do Ingá, agora eu quero correr lá nos Montes Suíços. É tipo isso aí. E tem mesmo. Isso tem mesmo. Só não pode correr nas montanhas, lá não cai, né? Aí não é problema. Perigoso. Inclusive tem grupos que são bem focados nisso. Aí você vê que as pessoas só vai naquele grupo porque ela tem esse objetivo. Então ela faz só maratona porque aquele grupo foca em sair do país, fazer provas grandes. Outros grupos não. Faz maratona, mas faz prova aqui na região. Né? Então, mesmo tendo vários grupos, mesmo sendo todos de corrida, tem vários objetivos. As particularidades, né? Isso, tem. Então, nós, enquanto profissionais, precisamos estar preparados. Né? E tem também a questão da inteligência artificial. Quem não buscar se aprimorar com conhecimento e também essa questão, não é porque é online, não é porque você é presencial, você está ali cumprindo um horário, que você não tem que estar de corpo e mente. E também de alma. Amar o que está fazendo. Até mesmo no online. Passe que você está com a pessoa. Mostre que você tem interesse em
progredir. Porque essa relação interpessoal tá ficando cada vez mais menor entre as pessoas. E ainda, Não imagina existe só no mais, né? online. Imagina só no online. Então é muito mais difícil. Então, se você é só a pessoa que passou uma fichinha, passou um treininho lá, a pessoa vai trocar você por uma inteligência artificial. Ela vai. Uma hora alguém vai falar, isso aqui você consegue lá no cai chat. naquilo que a gente, né, já falou, porque não tem. A gente, né, fala, conversa e cai na questão que é um conjunto, né? Não basta ter só o conhecimento, né? Essa questão de acolher o aluno, né, de estar próximo, de entender. E outro, o profissional de educação física, ele é. Não é? O treinador, o professor, o psicólogo, não é? Não é só o conhecimento técnico. Não. É importante para você não estagnar. Sim. Mas é um conhecimento que eu falo geral. É conhecimento interpessoal, relação de pessoas, que é o que cada vez está menor. Nossa, depois da pandemia, a gente viu que as pessoas estão cada vez, né? Vivendo mais pressa. Vai treinar, tem 40 minutos. Exatamente. Mas não querem isso. Conversa, não dão oportunidade de escuta, não entendem quando é o momento de fala, né? Então é tudo isso. Exatamente. E isso a gente, né, alerta também aos nossos alunos aí, que futuramente serão os profissionais, né? Que um bom dia. Porque por mais Como que você venha está, a inteligência né? artificial, né, Ana, nada vai substituir a relação humana A relação, presencial. é isso mesmo. Exato. É a relação Né? humana. Vai chegar num ponto que as coisas vão se inverter. Né? Nossa, você viu que agora tem pessoas na rua? Né? Isso é necessário, Realmente. porque isso é do desenvolvimento humano. Você cativa as pessoas, né? Exato. Você cativar. O profissional também cativa as pessoas né? Pra estar ali no treino e tudo mais. E a gente pensar que tecnologia também não é só o que está aqui em tela. Né? Um tênis para corrida, o quanto que ele não evoluiu nas questões de tecnologia? Para academia também, roupas. Tudo, né? Ixi. Os próprios aparelhos estão... Se a gente pensar em tecnologia, é tudo que está sendo um facilitador para o nosso Ela trabalho. é um facilitador. Você não vai correr pisando no celular, né? Você vai colocar o celular no seu pé e correr. Então. Como é que você vai saber se o chat vai te responder, olha, você está pisando torto. Você está movimentando seu braço demais, entendeu? Exato. O chat não vai corrigir o vídeo da sua execução, entendeu? O chat não vai fazer isso. O chat não vai te motivar, entendeu? Ele não vai puxar a tua orelha como ele deveria puxar, porque você vai sempre pender pro seu lado. Entendeu? Fale alguma coisa que me anima. Como é a bênção de hoje? Entendeu? Você vai moldando como se fosse seu psicólogo ali. Exato. Mas você tem que ter alguém te cobrando. Você tem que ter alguém ali te puxando. Né? Cobrando, elogiando. É um processo, né? A gente fala que ou só estar junto, companhia. Isso. Gente, tira o pé da minha janta. Tô falando lá, escutei. Tira o pé da minha janta. Esse salgadinho aqui já tem desde pra quem não sabe, nós temos já um petisco aqui, né? Porque, pessoal, Sextou, né? Sextou, delícia. Eu quero agradecer a todos, né? Os nossos convidados, a Prodani, você aí de casa, né? Que nos acompanhou até esse fim de congresso. Agradecer imensamente, né? Os meninos, né, Prodani, por compartilhar conosco, né? As inovações, os resultados, o que é esse empreender em nossa área, né? Duas aí pessoas que buscaram, né, se estabilizar no campo de trabalho. A gente quer agradecer vocês, meninos, de coração por ter vindo aqui, né, ter essa disponibilidade. Obrigada, tá? Muito feliz. Espero ter contribuído aí, né? Com certeza, espero contribuir. Tinha muito o que falar, com certeza. Mas o tempo não permite, né? Não, o pessoal aí que... É pra deixar com aquele gostinho também. Quero mais. Exatamente. Né? Com certeza. E vocês, espero que tenham aí aproveitado o máximo do nosso congresso, o máximo aqui dos nossos bate-papos que tivemos com os nossos convidados ilustres aí durante esses dias. Vamos dar tchau, hora de despedir? Pessoal, um grande abraço, um grande beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo congresso. Tchau. Tchau, gente. Beijo.